Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, você que acompanha o canal Marcos Arouca. Aqui quem vos fala, como vocês sabem, é o próprio Marcos Arouca, né? Estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos compartilharmos um pouco da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E hoje a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, ela está lá em João 17, verso 3. Diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Inclusive o título da mensagem de hoje é Deus é verdadeiro. Para nós falarmos a respeito de Deus e da verdade dele ser verdadeiro, nós precisamos conhecer os atributos de Deus. E conhecer os atributos de Deus, meu amado, minha amada, é o caminho para a intimidade com Ele. Quando nós conhecemos a Deus, a sua personalidade, seus atributos, nós temos intimidade com Ele. Não é verdade? Quando você conhece uma pessoa, só de olhar para ela, você já conhece ela, já conhece às vezes até mesmo o que ela vai falar, o que ela está pensando, o que ela está querendo, somente de olhar para as pessoas, né? Como antigamente a nossa criação, nós que temos mais de 30 anos, não é verdade? A nossa criação foi diferente. Nós olhávamos para os nossos pais e nós já sabíamos o que eles queriam, né? Às vezes nossos pais estavam numa conversa com os mais velhos e a gente estava ali perto, só dele olhar para a gente, nós já sabíamos, né, que era para a gente sair ali daquela conversa, né? Ou que era para nós ficarmos quietinhos. Nós já sabíamos. E para conhecermos o nosso Pai Celestial, nós devemos conhecer os atributos dele. Quando nós falamos dos atributos de Deus, meu amado, minha amada, nós estamos afirmando aquelas características, de Deus, o ser divino que ele é, que distinguem ele de nós, que somos suas criaturas. Nós sabemos que Deus não é humano, que ele não é finito, que ele não erra, que ele não é injusto, que ele não coaduna com pecado, que ele não é rancoroso, enfim, que ele não se assemelha conosco. Por quê? Porque nós sabemos que Deus tem atributos como a sua eternidade, a sua infinitabilidade, que ele é um Deus que jamais erra, que ele é justo, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a eternidade de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Nós sabemos que esses são atributos de Deus, a sua justiça. Deus é justo, Esses são os atributos de Deus. E são os atributos de Deus, como a sua justiça, como a sua retidão, que nos reforça a necessidade do Evangelho. Porque, como eu falei, muitas vezes nós temos atributos que são diferentes do de Deus, como a nossa humanidade, como a nossa finitude, como nós somos pessoas que erram, nós somos pessoas que muitas vezes praticamos a injustiça, pecamos, muitas vezes nós temos rancor dos nossos irmãos, até mesmo ódio, que são coisas que não podem existir diante do nosso Deus. Por isso a necessidade de se entregar a Jesus, de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus e se entregar a Ele, para que nós possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos, pela graça e misericórdia do Senhor, tentarmos ter alguns atributos dele, trazer alguns atributos dele para as nossas vidas. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, ele molda e transforma o nosso caráter, dia após dia. Paulo, quando ele começou o ministério dele, ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas ao fim do ministério dele, ele dizia o seguinte: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e essa vida que eu levo na fé do Filho de Deus.
Por quê? Porque ele foi uma pessoa que, com a vivência dele em Cristo, ele foi trazendo os atributos de Deus para a vida dele, por intermédio da ajuda do Espírito Santo. E nós devemos seguir o exemplo de Paulo, amados. Nós devemos buscar incessantemente o fruto do Espírito. E com o fruto do Espírito, que os atributos, trazer os atributos de Deus para a nossa vida. E isso através do Evangelho. É a boa notícia que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, né? Para o quê? Para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Um mundo caído no pecado precisava do quê? De uma solução, como a vinda do Filho de Deus, para se sacrificar por nós, para que todo aquele que aceite o sacrifício do Senhor Jesus seja salvo, para que todo aquele que crê no nome dele seja feito filho de Deus. Amém? O Senhor, Ele quer ser teu Pai. Mas para que Ele seja teu Pai, você precisa receber a Cristo na sua vida. Este mundo, amado, que nós vivemos, ele não é nosso. Deus é o Criador. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo que existe. As leis que governam esse universo foram criadas por Ele, e é Ele a quem devemos nosso louvor, nossa adoração e obediência. As leis que o Senhor criou, de tudo, no universo, na nossa vida, foi tudo criado por Deus, porque Ele é o autor e doador da vida. Todas as leis do universo, como aquela que diz que nada escapa aos olhos de Deus. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Essa é uma das leis do universo. As leis da natureza. O dia, a noite, a chuva, o sol, o calor, o frio. Todas essas leis foram criadas por Deus. E nada pode mudar, porque Ele é o Criador. Amém, meu amado, minha amada? Por isso, para nós sermos, amados, eficazes na pregação do Evangelho, nós devemos proclamar quem Ele é, os atributos dEle, e anunciarmos a palavra dEle com toda a grandeza, a fim de tornar o amor do nosso Pai conhecido, para que todos possam ouvir falar do Evangelho e serem alcançados pelo poder do Evangelho, para que haja salvação neste mundo caído, nesse mundo perdido. As pessoas precisam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a boa notícia. A boa notícia precisa, amada, ser proclamada a cada dia. Você precisa proclamar a mensagem do Evangelho para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas, para as pessoas com as quais você trabalha, as quais você convive, o seu vizinho. Todos necessitam ouvir o Evangelho. O instrumento que Deus escolheu para a propagação do Evangelho é você, meu amado, minha amada. Amém? Segundo o Senhor Jesus Cristo, amado, o nosso Pai Celestial é o único Deus verdadeiro. O Trino Deus foi revelado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é a única divindade existente, o único digno de louvor, de glória, de adoração e obediência. O nosso Deus, Ele é único. E a unidade dele se faz através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a unidade de Deus, a divindade. Então, amado, quando Jesus afirma que Deus é verdadeiro, Ele está dizendo algo muito sério. Ele está dizendo que a verdade emana dele e que somente nele nós podemos caminhar seguro. Cristo é a nossa segurança. Cristo é a nossa garantia de vida eterna, porque Ele é um com o Pai. E somente nele nós temos a salvação, através do Espírito Santo de Deus que nos guia. E é um com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, ele nos traz a realidade do céu para as nossas vidas. O Senhor Jesus, ele disse
que o Espírito Santo revela para nós é o que ele recebeu do Pai, lá na glória celestial. O Espírito Santo de Deus que guia a igreja aqui na terra. E nós devemos louvá-lo, engrandecê-lo e adorá-lo, assim como o Pai e o Filho. Amém? Porque o Espírito Santo é vida. Glórias a Deus. O mundo onde nós vivemos é de mentira, uma ilusão, e caprichosamente, foi constituída pelo pecado. Mas no Senhor nós podemos conhecer a verdade e caminhar ladeado com ela. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Diz lá em João 14,6. Que nós possamos caminhar em Cristo, andar em Cristo, viver em Cristo, para que nós possamos chegar ao Pai. Amém? A evangelização ela é necessária porque nós devemos alertar toda a humanidade que a verdade se tornou carne e proclamou a sua sabedoria e morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus Cristo é a verdade que liberta e nós devemos proclamar essa verdade aos quatro cantos da terra, amados. E todos aqueles que foram rebeldes, que se recusaram a obedecer a Cristo, eles vivem na mentira, é a opção delas. O Senhor é tão bom que Ele nos concedeu o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. Porque nós não somos como os animais irracionais, que são programados a fazer as coisas. Nós não. Deus nos deu um presente maior, que é o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Isso é algo sério, amado. Você é livre para escolher seguir Jesus ou não seguir Jesus, reconhecer a verdade ou não reconhecer a verdade. Não há um porto seguro fora de Jesus, apenas um trágico destino de trevas e desolação. A verdade eterna é Cristo, a verdade que salva é Jesus, não há outro caminho. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Como eu disse lá em João 14,6, ele diz, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não fala ninguém vai ao Pai, mas ele fala ninguém vem ao Pai. Isso porque ele é um com o Pai, amados. Não tem conversa, não tem como sair pela tangente. Cristo quer te salvar. E para Ele te salvar, basta você entregar a sua vida a Ele. Amém? Porque Ele é o Deus verdadeiro. Glórias a Cristo. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pense nessa palavra. Medite nessa palavra. Cristo te ama. E eu também. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu nome. Eu te dou graças por essa mensagem. Eu te dou graças porque o Senhor nos ama e nos entregou o Teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha vida eterna, Pai. Pai, eu quero mais de Jesus na minha vida, eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero mais do Santo Espírito na minha vida, eu quero, ó Pai, andar na Tua verdade. Cristo é a Tua verdade, Cristo é a verdade que liberta. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32, Pai. Que essa palavra, Senhor Jesus, venha fazer parte das nossas vidas, que a Tua verdade venha nos libertar de toda a treva, de toda a ignorância, de toda a carnalidade. Que o Senhor venha ser a verdade em nossas vidas, nos liberte, Pai, de todo o mal, nos liberte da doença, nos liberte da angústia, nos liberte, Pai, das obras da carne, que nós possamos nos santificar a cada dia mais e mais e trazer os atributos de Deus para as nossas vidas. Deus, abençoa a cada irmão, a cada irmã que está aqui comigo. Libera o Teu milagre na vida delas, Pai, um milagre de cura, um milagre de salvação, o milagre da porta aberta, o milagre, ó Pai, ó Senhor, na vida sentimental, na vida profissional, na vida financeira.
Pai, na vida familiar, Pai, na área que este meu irmão, que esta irmã está precisando, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Guarde essa palavra no seu coração. Se você ainda não faz parte, não é inscrito no canal Marcos Arouca, se inscreva no canal Marcos Arouca, curta esse vídeo e ative o sininho das notificações ali em todas as notificações, ok? Um abraço, um beijo e um queijo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.